Relacionamento tóxico e abusivo é o tema da nossa entrevista de hoje. Uma realidade que precisa ser combatida. E para combatê-la, é preciso ser identificada. A mulher precisa saber os sinais e saber a tempo para poder agir e preservar a própria vida. Para falar deste assunto, nós estamos recebendo a coordenadora de projetos em defesa da mulher, Liliane Metzer Reich. Ela que tem mais de 10 anos de experiência nessa área. Liliane, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. É um prazer receber você aqui. Obrigada, é um prazer meu estar aqui. Você é nosso convidado para acompanhar esta entrevista. Eu sou o jornalista Fernando Martins e este é o Câmara Entrevista. Mais uma vez, seja muito bem-vindo para essa entrevista sobre um tema tão importante. Liliane, vamos começar então identificando o que é um relacionamento tóxico e abusivo. O relacionamento tóxico e abusivo é aquele relacionamento onde qualquer uma das duas partes não faz mais as suas atividades rotineiras normalmente. Então, a partir do momento que uma das duas partes deixa de fazer aquilo que fazia antes, deixa de ir na escola, deixa de ir ver os amigos, deixa de sair para ir à padaria, à farmácia ou ao mercado, esse é um relacionamento que está se tornando tóxico. Por que parece, Liliane, que é tão difícil identificar um relacionamento como esse, principalmente para as mulheres que estão vivendo um relacionamento assim? Porque ninguém chega de uma hora para outra e diz para outra pessoa normal, em boas faculdades mentais, que ela simplesmente de uma hora para outra não pode ir ver os amigos ou sair com aquela saia ou deixar de ir à escola. O agressor geralmente ele vai cerceando aquela mulher. Nem sempre a violência é do homem contra a mulher, mas na sua maioria é. Então nós vamos falar aqui em termos gerais do homem e da mulher. O homem cerceia esta mulher e ele aos poucos ele vai contornando, né? Então, hoje não pode ir aqui, amanhã não pode ir ali, e aí ela vai cortando os contatos, deixando de ter amigos, deixando de falar com a família, deixando de ir aos locais que gosta, e daqui a pouco ela se vê isolada, não tem para quem pedir socorro, não tem para quem pedir um auxílio, não tem a casa de alguém para ficar. Ou seja, algo realmente complicadíssimo, mulher se vê sozinha, solitária, diante de um parceiro agressor, violentador. Seja ele psicológico, físico, financeiro, sexual. Exato, porque essa também é uma causa, é um fator, né? É uma característica que chama muita atenção. Nós temos aí diversas dependências, que são dependências econômicas, dependências social, enfim, uma série de dependências, né? Sim, são geralmente 5 violências básicas, né? A violência psicológica, a violência física, a violência sexual, a violência mental, né? E a violência patrimonial. Que é quando o homem... Exato, quando o homem depende financeiramente dessa mulher, mas que ela não concorda. Então ele vai lá, ele pega o cartão dela, ele vai no banco, ele retira o dinheiro, ele vende as coisas dela, ele usufrui daquele dinheiro que ela traz para dentro de casa e essa sim é uma violência financeira, uma violência patrimonial. Então a violência sexual é aquela que a gente já conhece, né? Exato. E também a violência sexual dentro do casamento, a relação sexual não consentida. E não precisa ser a relação sexual que é feita à força, pode ser aquele no outro dia, aquela cara amarrada, porque na noite anterior não houve a relação. Então a cara amarrada, hoje eu não vou sair com você, eu não vou na casa da sua mãe porque você ontem não fez o que eu queria. Isso também é violência. E essa realidade é muito presente, Liliane? Tem muitas mulheres que acabam sofrendo isso e não identificam como violência? Muito, e começa devagarinho, aos poucos. Lento. Exato. Começa geralmente com a violência psicológica e depois, no final, quando essa mulher começa a perceber que está sofrendo essa violência, começa a querer expandir os seus contatos e esses contatos começam a dizer para ela, olha, isso não está legal, está errado. Aí ela começa então a sofrer a violência física. Pois é. Quais seriam os
primeiros, então, vamos começar do começo. Quais seriam os primeiros sinais de violência para as mulheres que estão nos acompanhando agora e que talvez estejam vivendo esse ciclo da violência, porque há um ciclo, há algo que se repete nesses casos de violência? Quais seriam os primeiros sinais? Restrição de roupas, por exemplo. Você quer sair com uma roupa, o marido chega, o marido, namorado, companheiro, seja quem for, chega e diz, não vai com essa roupa, senão não vou junto. Já é violência. Já é um sinal de que alguma coisa tem errado. A restrição de saídas. Eu vou lá na padaria? Não, só se eu for junto. Restrição. Privação. Eu vou na minha mãe? Não, só se eu for junto. Eu vou conversar com a fulana ali? Não, vamos sentar nós três. Eu vou sair com as amigas depois da escola para tomar alguma coisa, para comer um lanche? Não, não pode, só se eu estiver junto. Ou não, nem que eu esteja junto. Sai com as amigas, ele vai junto, mas ele fica o tempo todo de cara amarrada. Ou ele fica brigando, ou ele fica discutindo, ou ele arruma motivo para confusão. Me parece, Liliane, que as pessoas que estão nos acompanhando agora estão tendo a mesma impressão que eu. Que tudo isso que você falou, a pessoa já viveu na vida em algum momento. Porque me parece que isso está meio que embutido em muitos relacionamentos. Estou errado? Não, isso é muito comum. Muito comum, em todas as classes sociais. Então seriam primeiros sinais de violência. Sim. Tá namorando, conheceu a pessoa antes de estar namorando. Conheceu a pessoa, saiu, o famoso crush, né? Saiu uma, saiu duas, saiu 3 vezes. Começou a perceber esses sinais. Começou a perceber que, tô saindo para ir ali no banheiro, o cara vai junto. Alguma coisa Fica errada. plantado na porta, tem alguma coisa errada. Quem é aquela ali? Tava falando com quem? Quem que tá no telefone? Tá pensando no quê? Perguntas básicas, simples. Primeiros sinais de violência. E Corre. daí, partindo disso, por onde vai passar? Primeiros sinais, esses sinais, vira as costas e corre. E se a pessoa não correr, se a pessoa nesse instante está vivendo, passou desses sinais, a coisa está avançando, ela não deu bola, não identificou? Se houver a possibilidade de procurar ajuda psicológica, procure. Deve-se. Exato. Terapia de casais, essas coisas ajudam? Muito, ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda também, se não for de casal, ajuda a parte que está sofrendo a violência. Porque daí entra uma outra situação que é preciso também que a gente entenda, né? O casal está junto, o casal gosta de estar junto, a mulher que tem aquele espírito materno maravilhoso, que caracteriza as mulheres e que é algo realmente extraordinário, claro, muitas coisas caracterizam as mulheres, mas o fator materno é algo, né, muito belo, muito bonito, lembramos da nossa mãe e por aí vai, e a mulher tem muito disso, esse espírito materno, né? E ela vê esse marido, esse parceiro, esse companheiro, apresentando esses sinais de violência e ela diz, ele faz isso, mas eu gosto dele, mas eu amo ele. E aí é o seguinte, a Liliane deu os sinais aqui, mostrou os sinais característicos, é o começo. E o negócio pode progredir para outras violências ainda mais fortes, chegando a ponto, como a gente vê lamentavelmente e divulga diariamente, de mulheres sendo mortas pelo companheiro. Então, são sinais. Sinais têm que ser o quê? Tratados. São sintomas de que alguma coisa não está bem, né? Está errado. Aí procura o quê? Terapia de casais. Psicólogo. Psicólogos. Psiquiatra. Porque o psiquiatra também, dentro da área de saúde, pode fazer o tratamento adequado e às vezes esse companheiro pode ter alguma doença mental não tratada e isso pode desencadear crises de ciúme, de perseguição. Ele persegue, ele vai atrás da mulher o tempo todo, ele quer o tempo todo saber o que ela está fazendo, ele liga, ele pede vídeo, ele pede chamadas o tempo todo. E esse tratamento psiquiátrico pode fazer com que ele volte a ter uma vida normal. Uma vida normal. E viverem bem juntos, formarem uma bela família e as coisas fluírem muito bem, de forma saudável. Exatamente, até que os dois não queiram mais estar juntos ou que vivam juntos o resto da vida. Pois bem, temos alguns sinais aí. E no final já das agressões, em que a mulher muitas das vezes já está começando a correr risco de morte, que sinais são esses assim que demonstram que a situação já está chegando a um ponto difícil, gravíssimo? Quando essa mulher começa a perceber assim, está cerceada, não pode sair, não posso mais sair, não posso mais trabalhar, não posso ir na casa dos familiares, né?
Acho que cada um conhece o seu limite, né? Sabe até onde aguenta. Mas a mulher começou a perceber que está cerceada, que tem os seus limites ultrapassados. A violência passou, virou física, procura ajuda. Pega as coisas, se for possível, sai de casa, procura a delegacia mais próxima, procura a viatura de polícia militar, de guarda municipal, de polícia civil mais próxima, a delegacia mais próxima e procura ajuda. Interessante, você está falando, eu estou ligando os pontos aqui. Você começou falando dessas questões de cerceamentos iniciais, os primeiros sinais, e entra muito na questão psicológica, fortíssima, e aí você já está entrando para o ponto gravíssimo, que já seria aí próximo de um risco de morte. Você já entrou na questão física, ou seja, a violência física é um ponto, então, que a mulher, nesse instante que nos acompanha, precisa ficar muito alerta. Sim. Às vezes o homem não chega nem à violência física inicial, às primeiras agressões. Ele passa daquela violência do cerceamento e da perseguição para a violência final, que seria a morte. Então ele persegue, ele cerceia, e quando ele percebe que essa mulher dá um ponto final no relacionamento, ele vai lá e mata. E é nessa hora que, né, nesse meio que entram as medidas protetivas, que entra o papel das polícias, o papel dos abrigos, o papel do atendimento psicológico, do acompanhamento. Então, você, mulher que está acompanhando a gente agora, você não está acompanhando essa entrevista por coincidência. Você está acompanhando aqui porque às vezes você está passando por uma situação como essa. Ou você conhece alguém que está passando por isso. E se você conhece, é porque você tem que fazer alguma coisa. A gente nunca fica sabendo das coisas apenas por saber. A gente fica sabendo, e quando a gente sabe, a gente passa a ter o quê? Uma responsabilidade sobre aquilo. Por quê? Porque é um semelhante nosso que está precisando de ajuda. E se está precisando de ajuda, vamos ajudar. Assim como nós, diante de tal situação, gostaríamos também de sermos ajudados, né, Liliane? Tem muito disso. Né? Na prática que você tem de mais de 10 anos de experiência nesta área, ajudando mulheres, você já recebeu muitos casos de mulheres que até a voz foi arrancada, vivem o ápice da violência psicológica, a ponto de não conseguirem nem buscar ajuda, e uma amiga, uma conhecida que foi buscar ajuda? Sim. Dos vizinhos ouvirem ou sentirem falta daquela mulher por estar há muitos dias fechada em casa e acionarem a polícia e solicitarem um auxílio, fazerem uma denúncia. A importância no dos 191, vizinhos. que é o telefone de denúncia da Polícia Civil. Fazem a denúncia, o vizinho, alguém fez a denúncia naquela região, a polícia foi lá, retirou aquela família de casa. Então, existe esse atendimento e ele funciona. Veja você a importância que você tem na comunidade. Sim, com certeza. Tem um vizinho agressor, né? Uma mulher que vem sofrendo violência, você ouve ela gritando, você ouve situações no dia a dia e muitas vezes não faz nada. Você tem um papel nisso, tem responsabilidade, né? Não só diante do que a gente vê, mas também do que a gente ouve. E hoje vivemos muito em apartamentos, cada vez mais de forma vertical, né? Nos prédios, por aí, e estamos divididos às vezes entre paredes apenas do apartamento ao lado. Exato. Quartos de casais muitas das vezes ficam grudados um ao outro nesses prédios por aí, né? E aí você tem uma responsabilidade enorme, um papel realmente social nosso, né, de ajudar os nossos semelhantes, né, Liliane? Com certeza, humano, né? Às vezes aquela colega de faculdade que chega na faculdade com o braço roxo, aquela colega que está sempre muito quieta, que nunca pode ir num encontro de amigas, ou que é muito fechada, ou que está sempre muito chorosa. Então senta, conversa, orienta, olha, procura ajuda, né? As grandes faculdades têm núcleos de psicologia que fazem o atendimento e que podem encaminhar. E nem sempre essas mulheres precisam fazer o BO obrigatoriamente, a protetiva, nas delegacias, mas elas podem ser encaminhadas para o tratamento psicológico e para o atendimento. Exatamente isso. Talvez a mulher que esteja nos acompanhando agora está pensando assim, eu estou vivendo isso. Estou sendo violentada, estou sendo agredida, passei por todo esse ciclo inicial, já estou no ápice da violência física. O que eu faço? Se eu for numa delegacia e denunciar o caso, eu vou ser uma mulher morta. Meu marido, meu Deus, ele vai acabar com a minha vida.
talvez seja a realidade agora de muitas mulheres que estão nos acompanhando. O que eu faço, Liliane? Vá ao posto de saúde. Vá à escola. Faça chegar a informação a quem pode fazer a denúncia ou a quem poderia ajudar. Nas escolas, as escolas já têm um certo know-how, existem assistentes sociais nas escolas, nos postos de saúde existem núcleos, não precisa especificamente ter assistente social no posto de saúde, mas as enfermeiras dos postos de saúde das UBSs, principalmente do nosso município, têm conhecimento e nos encaminham pacientes psicológicos para atendimento. Então, existe saída em outros locais e atendimentos em outros locais. Não precisa ser especificamente na delegacia. É que a cabeça, muitas das vezes, pelo menos eu me coloco no lugar e eu começo a imaginar, né? Eu acredito que muitas dessas mulheres que estão vivendo essas situações, às vezes não conseguem enxergar outra coisa que não a violência. Eu fico pensando, né? Aquelas que estão vivendo o ápice já da violência, elas não conseguem ter uma outra imagem. Ou seja, elas não veem esperança muitas das vezes. Exato. Por isso que eu digo que é importante, né? E o papel da comunicação e numa entrevista como essa é importantíssimo, assim como eu vejo o papel do rádio, da internet como um todo, mas o papel, a utilidade social de uma entrevista como essa, né? Que permite que essa informação chegue até você, possa atravessar paredes, possa entrar nas casas, como a gente está chegando nesse momento até você. Então esse papel é realmente extraordinário. E me honra muito estar fazendo essa entrevista nesse instante. Mais uma vez agradeço muito a Liliane, que tem vasta experiência nessa área, que nos proporcionou neste instante, né, estar aqui com a gente para poder levar esperança, levar humanidade às mulheres que estão nos acompanhando nesse instante. Então, você mulher que nos acompanha, há esperança, Liliane. Com certeza. Eu que agradeço estar aqui e poder informar e que, se pudermos salvar muito mais mulheres, que não precisa chegar ao ponto da mulher estar no ponto final da violência, que ela possa entender muito antes que isso é violência e possa ainda em boa situação, fugir, sair do relacionamento e dizer não quero mais, e sair disso e tocar a vida. Aí nós vamos entrar num outro ponto agora, que eu gostaria também de conversar com você, que é a questão do marido que violentou, que fez o pior, quase tirou a vida da mulher. Ele chega para ela arrependido e diz: me perdoa, eu fiz o que não devia, estou completamente arrependido, olha, me perdoa. E aí vem aquele espírito materno que eu falava agora há pouco, que a mulher tem isso, é algo muito bom, mas nesse instante acaba às vezes até meio que atrapalhando, porque a mulher acaba perdoando, aceitando. E aí, Liliane, ela perdoa a primeira vez, o que acontece? É o ciclo da lua de mel, né? O relacionamento vai ficar lindo, maravilhoso, ele vai trazer flores, ele vai trazer aquele café lindo, eles vão se reconciliar, vão ficar bem por uns dias, às vezes esse período é grande, às vezes esse período é pequeno, e aí as agressões vão começar de novo, devagarinho, a coisa vai voltar a ser como era antes, e às vezes a violência fica muito pior do que foi da primeira, da segunda, da terceira, e muitas vezes esse ciclo se repete 10, 20, 30 Tudo vezes. Isso. Sim. Às vezes em períodos de 2, 3 anos. Veja você. Mas e aí, Liliane? Então, você está me dizendo que o índice de recuperação desse relacionamento, a possibilidade desse relacionamento em que a mulher perdoou a primeira vez, a possibilidade dele dar realmente certo e do homem pequeno. cumprir aquela promessa que ele está fazendo, é realmente muito pequeno. É pequeno. É pequeno. A não ser que ele seja tratado. Aí muda. Que esse casal seja tratado. Então a mulher pode botar essa condição. Olha, pode. Você me ama, você quer ter uma vida legal comigo, então vai fazer o seguinte. Com certeza. Tu vai buscar ajuda. Tu vai buscar um psicólogo. Vamos buscar. Vamos fazer uma terapia de casal? Exato. É por aí o caminho. É possível. É possível. É possível. Agora essa coisa de sozinho realmente complica. É muito difícil. Não é impossível, difícil. Mas é muito difícil. Há casos, mas são poucos. Não conheço nenhum. É mesmo? Você não conhece nenhum? Não conheço.
acendeu mais um alerta para você, mulher que está acompanhando. Talvez você, nesse instante, já perdoou, já continuou o relacionamento, voltou a sofrer violência. E aí, né? Eu já soube de mulheres, Liliane, já ouvi por alto, assim, de mulheres que perdoaram e chegaram à conclusão de que vão viver nessa vida assim mesmo, desse jeito, dessa forma. E é o jeito dele, é a forma que ele vê a vida e de ele agir. Vou continuar com ele porque eu o amo. Tem disso também, Liliane? Tem, é uma escolha, né? É uma escolha. Aí você escolhe viver a sua vida ou a vida dele. Mas uma escolha que pode ser fatal. Pode. Para você e para os seus filhos. Aqui na cidade de São José, como é que nós estamos? Porque aqui na Câmara Municipal de São José, na Câmara de Vereadores, nós temos a Procuradoria Especial da Mulher, Sim. que trabalha, que faz as ações, inclusive muitos cartazes aqui pela cidade, para ajudar as mulheres, para colocar à disposição outros telefones também de ajuda para a mulher. Como é que está a cidade de São José quanto ao enfrentamento da violência contra a mulher? A cidade de São José está muito bem. É. Delegacia, DPCAM de São José é muito bem preparada para o atendimento. São José tem um atendimento para as mulheres vítimas de violência. Nós temos 3 delegadas hoje? Temos 3 delegadas hoje. Quando tem alguma impossibilidade, temos delegadas que fazem o atendimento em horários diferentes. Temos delegacias que atendem fora do horário que a DPCAM atende, em regime de plantão. Então, a mulher sempre será atendida, sempre que ela precisar. A Polícia Militar também atende. Então, em caso de violência imediata, existe a violência, é chamada a viatura, a Polícia Militar vai até o local, faz o boletim de ocorrência, faz a guia de atendimento da perícia. Todo o procedimento. Faz até as fotos, às vezes, da situação ali, para que a mulher não precise, naquele momento, ser removida, porque não tem, às vezes é fim de semana, não tem como fazer o exame de corpo de delito naquele momento, às vezes a mulher precisa ir para o hospital, faz a remoção, às vezes, da mulher, chama o SAMU, aciona para que essa mulher seja levada ao hospital. Um outro local de atendimento e encaminhamento das mulheres para o atendimento da vítima de violência é o hospital, as UPAs. Então, São José está muito bem. São José tem, inclusive, até abrigamento para essas mulheres. Abrigamento para elas também. Exatamente. Ou seja, tá no ponto lá com ameaça de morte, a coisa tá pesadíssima. Exatamente. Não precisa chegar a esse ponto. Não precisa. Não precisa chegar a esse ponto. A mulher sofre violência. Se sentiu, é vítima de violência doméstica. Precisa do atendimento. Não tem condições de fugir, porque ele oferece ameaça à vida dela. Ela pode sair de casa, ela se sente ameaçada, mesmo que essa violência não seja física, ela pode ser psicológica. pode ser psicológica. E aí nós temos o quê? Temos a dependência econômica, muitas das vezes. Sim. Esses abrigos aqui na cidade permitem à mulher ter a manutenção lá, conseguir viver, conseguir se alimentar. Esses abrigos permitem isso? Sim. Permitem tanto. O abrigo fornece a alimentação, fornece as condições para que ela mantenha uma vida normal, e ela também pode trabalhar durante a estadia no abrigo. Também pode? Pode. Tanto no emprego que ela já tinha antes, se for possível e seguro, quanto num emprego futuro, até porque o abrigo faz a confecção do currículo e o encaminhamento para outro local de trabalho. Isso é uma coisa que o município de São José é muito bem articulado. A área de assistência social é muito bem desenvolvida. Muito bem. Eu conversei então com a Liliane Metzger-Reich, que é coordenadora de projetos em defesa da mulher, mais de 10 anos de experiência. Uma conversa bastante interessante. Aprendi muito aqui com você, Liliane, e tenho certeza que as mulheres que estão nos acompanhando também aprenderam muito. Eu volto a dizer, as coisas que acontecem na vida da gente não são por acaso. E você está acompanhando essa nossa entrevista, não é por acaso. Essa entrevista pode ajudar você, pode ajudar uma vizinha, uma pessoa na sua comunidade. É só a gente prestar atenção. Às vezes tem gente precisando da nossa ajuda, precisando do nosso apoio, e a gente não tem nem ideia, né, Liliane? Já aconteceu muito disso com você? No dia a dia, de você ver pessoas precisando, você identificou, porque você já tem os olhos mais atentos para isso, né, Liliane? Com certeza. A pessoa nem te pediu ajuda, mas você já conseguiu perceber ali que tinha sinal de violência? Já. Gente muito próxima. E você conseguiu intervir? Você chega e orienta, né? Olha, essa situação não tá legal, né? Isso não é normal.
E aí orienta e às vezes a pessoa ouve. A gente está chegando já ao finalzinho da entrevista. Para encerrar, eu gostaria de dizer para você o seguinte: no dia a dia, na tua avaliação, pergunta para nós encerrarmos, você acha que nós estamos superando dia após dia a violência contra a mulher, a violência doméstica, ou nós estamos numa crescente? A violência em si vem crescendo. Mas nós, aqui no nosso município, nós estamos conseguindo combater bem a nossa violência. Os casos de morte, por exemplo, vem caindo muito. Vem caindo. Muito. Isso demonstra que os trabalhos que os nossos trabalhos estão sendo muito efetivos. Estão surtindo efeito. Exato. Mas a violência em si vem crescendo muito. Vem crescendo. Sim. E o que a gente pode fazer para melhorar isso? Políticas de melhoria no ensino, para que essas políticas de combate à violência contra a mulher sejam iniciadas na escola, na pré-escola. Desde a mais tenra idade. Exato. Trabalhar o tema. Orientar as meninas para que saibam reconhecer a violência, os meninos para que entendam o que é a violência e não façam com as suas meninas, com as suas esposas no futuro. Não cometam as violências. E o caminho é esse. O caminho é esse, é orientação. Liliane, olhando então para aquela câmera ali, para nós encerrarmos, eu gostaria que você conversasse com as mulheres que estamos acompanhando nesse momento, sobretudo aquelas que estão enfrentando violência doméstica e que se veem muitas das vezes com as mãos atadas, desencorajadas, perderam a voz. Conversa com elas. Existe vida após a violência. Você pode sair dessa situação e a sua família pode te ajudar e a sua sociedade em volta também pode ajudar. Existe vida depois da violência. Gostou da entrevista? Gostou do recado? Foi para você. Liliane Metzger Reich, muito obrigado. Obrigada. Mais uma vez pela sua vinda aqui. Foi muito proveitoso. Tenho certeza que nós cumprimos a nossa missão. Muito obrigada pela oportunidade. A você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. É a TV Câmara cumprindo o papel de utilidade pública. A nossa entrevista na íntegra está no nosso canal do YouTube da Câmara Municipal de São José. Você que pegou pela metade, não tem problema. Vai lá no YouTube, digita lá Câmara Municipal de São José, acha o nosso canal. A entrevista está lá. E entrevistas como esta, tem várias, falando sobre diversos assuntos e muitos assuntos semelhantes a esse aqui, de utilidade pública envolvendo a proteção da mulher. Muito obrigado por sua audiência. TV Câmara é o legislativo ainda mais próximo de você.